Olá, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos iniciar uma jornada que é ao mesmo tempo intelectual e espiritual por um dos textos mais fascinantes, visualmente ricos e, sem dúvida, teologicamente profundos de todo o Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel. E o nosso foco vai ser um tema que, sabe, à primeira vista pode até soar meio anacrônico, uma coisa de civilizações antigas, de práticas religiosas que parecem distantes da nossa realidade. Eu estou falando da idolatria. Mas o nosso grande objetivo aqui é mostrar que a abordagem de Ezequiel vai muito, mas muito além da simples condenação de adorar imagens de madeira ou de pedra. Com a ajuda da pesquisa acadêmica de estudiosos como John N. Day, a gente vai descobrir que, para Ezequiel, a idolatria é, na sua essência, uma doença da alma, uma condição do coração humano. É um diagnóstico muito preciso sobre a desordem das nossas lealdades, os nossos desejos mais profundos. Vamos explorar como essa análise, que foi feita há mais de 2.500 anos, num contexto de crise e exílio, não só continua relevante, mas na verdade oferece uma lente poderosíssima para a gente entender as dinâmicas psicológicas, sociais e espirituais do nosso próprio tempo, aqui no Brasil do século XXI. A meta, então, é desvendar a idolatria não como um ato, mas como a origem de muitos dos nossos dilemas. Vamos começar. Olha, para a gente ter uma ideia da dimensão e da centralidade do nosso assunto, vale a pena começar com esta citação que é bem forte de Tertuliano, um dos teólogos mais importantes do início do cristianismo. Essa afirmação, lá do finalzinho do segundo século, não é um exagero retórico de forma alguma. Ela reflete a compreensão da igreja primitiva que foi herdada diretamente da tradição profética hebraica, da qual Ezequiel é um dos maiores expoentes. Como o biblista John N. Day destaca, e a gente vai se apoiar bastante na análise dele, essa perspectiva mostra que a idolatria não é só mais um pecado numa lista. Não, ela é vista como o pecado raiz, o arquipecado, a violação fundamental da aliança, de onde todos os outros problemas sociais, éticos, morais tiram sua força. É a deslealdade original. E segundo a análise de Day, nenhum outro livro em toda a Bíblia bate tanto nessa tecla com tanta insistência, com tanta variedade de metáforas e com uma força tão direta quanto o livro de Ezequiel. O profeta dedica mais de 20 capítulos a esse tema, o que o torna o fio condutor essencial para a gente entender sua mensagem, tanto de juízo quanto de esperança. Bem, para organizar nossa investigação de um jeito bem claro, vamos seguir um modelo que parece uma consulta médica. Primeiro, o diagnóstico. Depois, a prescrição. A gente começa analisando o contexto histórico, a crise terrível do exílio babilônico. Depois, mergulhamos no diagnóstico de Ezequiel, que aponta a idolatria como a causa de tudo. Vamos ver como ela se manifesta, desde as abominações no templo até a metáfora poderosa do adultério. Depois a gente vai ainda mais fundo, para sua forma mais sutil, os ídolos do coração. E por fim, a gente chega na prescrição divina, na solução radical que Deus propõe através do profeta, a promessa de um transplante de coração. Vamos então para a nossa primeira sessão. É simplesmente impossível entender a profundidade da mensagem de Ezequiel sem antes mergulhar no desastre histórico e psicológico que a gerou. Ezequiel não estava profetizando em tempos de paz, muito pelo contrário. Ele estava no epicentro de uma das maiores tragédias da história do seu povo. Ele falava para uma comunidade de sobreviventes, de refugiados, de exilados, que foram arrancados à força da sua terra e levados para o coração do Império Babilônico. O exílio, que aconteceu em ondas a partir de 597 a.C. e que culminou na destruição de Jerusalém e do Templo em 586, foi muito mais que uma derrota militar. Foi um evento que abalou os próprios alicerces da identidade e da fé de Judá, criando uma crise existencial, teológica e espiritual de proporções gigantescas. Este slide detalha as várias camadas desse trauma coletivo. Pensem comigo. A identidade de Judá se apoiava em 3 pilares, e todos eles agora estavam em ruínas. Primeiro, a terra, o presente da aliança de Deus com Abraão, o símbolo da eleição divina, perdida, sob domínio estrangeiro. Segundo, a monarquia de Davi, a linhagem real a quem Deus tinha prometido um trono eterno, deposta, com um rei cativo e humilhado. Terceiro, e o mais devastador de tudo, o Templo de Salomão, a morada da glória de Deus na terra, o centro do universo de Israel, profanado, destruído. Isso gerou uma crise teológica seríssima. A pergunta que não queria calar era aterrorizante. Será que o nosso Deus Yahvé foi derrotado por Marduk, o deus principal da Babilônia? E a propaganda babilônica, claro, empurrava essa narrativa. No meio desse caos, a gente encontra o próprio Ezequiel, um sacerdote cuja vida e função estavam totalmente ligadas ao templo. E agora? Agora ele é um sacerdote desempregado em terra estranha. John N. Day o descreve como um conscrito relutante, um homem esmagado, amargurado pela pesada mão de Deus sobre ele.
E, por fim, o exílio expôs uma teologia perigosíssima que tinha crescido ao longo dos anos. Uma confiança idólatra no próprio templo. O povo transformou a presença de Deus numa espécie de amuleto, uma garantia mágica de proteção, ignorando completamente as exigências da aliança. Eles achavam que, enquanto o templo estivesse lá, de pé, nada de mal poderia acontecer, não importava a corrupção do coração deles. O exílio foi a refutação brutal dessa ideia. E aqui a gente chega no ponto central da releitura que Ezequiel faz da crise. A catástrofe não devia ser lida como um sinal da fraqueza ou da ausência de Deus. Pelo contrário, Ezequiel argumenta que Deus estava no controle de tudo, usando o Império Babilônico como seu instrumento de juízo. A análise de John N. Day é muito precisa aqui. O problema fundamental não era um vácuo de poder no céu, mas um vácuo de fidelidade na terra. A questão não era a potência de Deus, mas a condição do coração do povo. Um coração que se acostumou tanto com a graça divina que começou a tratá-la como um direito adquirido, sabe? E, ao mesmo tempo, um coração que se afastava de propósito e sistematicamente dos mandamentos da aliança. A fé, portanto, não precisava de um conserto, mas de uma reconstrução radical, desde a base. Não mais em garantias externas como o prédio do templo, mas numa nova disposição interna, espiritual. Resumindo esta primeira parte, a gente pode dizer que o exílio, com toda a sua brutalidade, funcionou como um catalisador teológico. Foi uma terapia de choque divina que arrancou à força todas as muletas, todos os símbolos externos em que a fé do povo tinha se apoiado de forma idólatra. Essa perda forçou uma confrontação direta com a verdadeira doença, a condição do coração. O cenário de desespero, então, não é o fim da história. É o pano de fundo que prepara o terreno para o diagnóstico profundo e a surpreendente promessa de cura que Ezequiel vai anunciar. O colapso externo revelou a urgência da reconstrução interna. Agora a gente avança para a segunda sessão, entrando no coração do diagnóstico profético. Se o exílio foi o sintoma, a febre altíssima e devastadora, qual era a doença por trás de tudo isso? A resposta de Ezequiel, que ele repete quase que obsessivamente ao longo do livro e que é confirmada pela análise de John N. Day, é uma só, e é inequívoca: a idolatria. E é fundamental entender isso. Para o profeta, a idolatria não era só um problema entre tantos outros, era o problema. A causa primária, fundamental, a fonte de onde saía toda a corrupção social e religiosa que levou ao juízo de Deus. Mas o que exatamente Ezequiel quer dizer com idolatria? É aqui que a análise dele se torna atemporal e extremamente relevante para nós. A definição que surge nos seus escritos vai muito além da ideia comum de se curvar diante de uma estátua. Para Ezequiel, a idolatria é a desordem fundamental dos afetos e das lealdades. É o ato de dar a algo ou a alguém, seja uma pessoa, uma ideologia, uma ambição, um bem material ou até um conceito religioso, a devoção, a confiança e a esperança que pertencem somente a Deus. Ela é a raiz de todos os outros pecados porque representa uma transferência da soberania do Criador para a criatura. Como diz a passagem em Ezequiel 20, a dinâmica começa quando o coração vai atrás dos seus ídolos. O problema não começa nas mãos que fazem a imagem, mas no coração que a deseja, que a escolhe como sua fonte de segurança, de significado ou de satisfação. A idolatria, no fundo, é uma questão de senhorio. Esse gráfico mostra a abordagem sistemática de Ezequiel para expor essa doença. Ele a diagnostica em todas as esferas da vida do povo. No capítulo 6, ele condena a idolatria pública, escancarada, praticada nos lugares altos, aqueles santuários pagãos nos topos dos montes que contaminavam espiritualmente a terra prometida. Depois, de um jeito ainda mais chocante, no capítulo 8, ele nos leva numa visão até o lugar mais sagrado da nação, o Templo de Jerusalém, para mostrar que até ele tinha virado um centro de práticas idólatras, secretas e explícitas, feitas pela própria liderança de Judá. E por fim, no capítulo 14, Ezequiel chega no epicentro do problema, na sua manifestação mais perigosa e universal, o coração. Ele denuncia uma idolatria que não precisa de altares físicos, porque seus tronos são erguidos dentro da alma humana, no centro das nossas motivações e desejos. Para sintetizar esta segunda sessão, a tese central da análise de John N. Day sobre a teologia de Ezequiel fica bem clara. A idolatria é o diagnóstico principal da condição espiritual humana. Ela representa a quebra do primeiro e mais fundamental de todos os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E uma vez que esse mandamento central é quebrado no coração, toda a estrutura ética e social fica vulnerável ao colapso. A idolatria, portanto, não é um simples erro de doutrina, mas uma traição fundamental, uma desordem da lealdade e do amor, que inevitavelmente vai se manifestar em todas as outras áreas da vida, seja na injustiça social, na imoralidade ou na corrupção política. Entramos agora na seção mais densa e talvez
a mais reveladora da nossa análise. Vamos nos concentrar nos capítulos 8 a 11 do livro de Ezequiel. Essa parte do texto, segundo a maioria dos estudiosos, incluindo John Day, não é uma coleção aleatória de visões, mas uma unidade literária construída com muito cuidado. Ela representa o primeiro grande clímax do livro na sua abordagem sobre a idolatria. E aqui, Ezequiel não se limita a descrever o problema. Ele usa uma técnica literária sofisticada para mostrar, de forma dramática e clara, a consequência mais terrível da profanação idólatra. Para a gente poder apreciar a genialidade e a força teológica dessa seção, precisamos entender uma ferramenta literária muito comum na literatura hebraica antiga, chamada quiasmo. Pensem nessa estrutura como um arco, ou um espelho literário. As ideias são apresentadas numa sequência, tipo ABC, e depois são revisitadas na ordem inversa, C', B', A'. O propósito disso não é só estético, não. A ideia é guiar o leitor a focar toda a atenção no elemento central, o ponto C no nosso exemplo, que contém a mensagem principal, o coração do argumento. É uma forma de criar ênfase. Em Ezequiel 8 a 11, como a gente vai ver, o ponto nevrálgico, o evento de tirar o fôlego que está no centro do quiasmo, é a partida da glória de Deus do templo. Vamos mapear essa estrutura, como estudiosos como Daniel Block já fizeram. A sessão começa em A com a introdução, onde Ezequiel é levado em visão da Babilônia para Jerusalém. Em B, temos o problema, um tour pelas 4 crescentes abominações idólatras dentro do templo. Em C, a consequência inicial, o julgamento divino sobre os habitantes da cidade. E então, no capítulo 10, chegamos ao ponto central, D, a descrição detalhada da glória de Deus, a sua presença manifesta abandonando o Santo dos Santos e, finalmente, o templo. A partir daí, a estrutura se inverte. Em C, temos o julgamento sobre a liderança corrupta, que espelha o julgamento sobre o povo. E, crucialmente, em B, encontramos a solução para a abominação, que espelha o problema inicial, B, onde Deus promete um novo coração e um novo espírito. A narrativa inteira converge para o capítulo 10 e emana dele, mostrando que o abandono divino é a consequência direta e central da abominação. Dentro dessa arquitetura literária, Deus guia Ezequiel num tour que vai ficando cada vez mais aterrorizante pelo templo. A cada etapa, Deus pergunta: "Você está vendo o que eles estão fazendo?" O primeiro estágio é um ídolo do ciúme na entrada do pátio, uma afronta pública. Depois, Deus o leva a uma câmara secreta, onde os 70 anciãos de Israel, a elite, adoram em segredo imagens de animais pintadas nas paredes. Uma hipocrisia chocante. O terceiro estágio revela mulheres chorando por Tamuz, uma divindade da Mesopotâmia, mostrando a total absorção de mitos pagãos. E, por fim, o clímax da profanação. No pátio interno, entre o pórtico e o altar, os sacerdotes estão de costas para o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, e se prostram em direção ao Oriente, adorando o sol. Day ressalta que isso não é mais sincretismo, é apostasia explícita, um ato deliberado de rejeição, trocando o Criador pela criação. A resposta divina a essa avalanche de abominação é o que Day chama de um abandono correspondente. De forma paralela aos 4 estágios de pecado, acabou de Yahweh, a glória de Deus, a manifestação visível e pesada de sua presença, se retira em 4 estágios solenes e, a gente poderia dizer, hesitantes. Primeiro, ela se move do Santo dos Santos para a soleira do templo, como se estivesse relutante em partir. Depois, se posiciona de novo na soleira pronta para a partida. Em seguida, vai para a entrada do portão leste, a saída principal. E, finalmente, num momento de imensa tristeza, a presença de Deus deixa a cidade por completo e paira sobre o Monte das Oliveiras. A maior bênção de Israel se retira porque o espaço sagrado foi tornado insuportavelmente profano. Então, resumindo esta sessão crucial, a análise de Ezequiel 8 a 11 é uma obra-prima de teologia narrativa. A estrutura quiástica não só lista os pecados, mas demonstra de forma irrefutável a conexão causal entre a corrupção interna, a abominação idólatra e a sua consequência externa mais temida, a perda da presença de Deus. O templo vazio não foi um capricho divino ou uma derrota para outros deuses, mas a consequência lógica e trágica de um coração que primeiro se esvaziou de fidelidade, tornando o espaço físico insustentável para a santidade de Deus. Passemos à nossa 4ª sessão. Se a idolatria é uma ofensa tão grave, como comunicar essa gravidade a um povo espiritualmente apático? Para romper essa barreira, Ezequiel recorre a uma das analogias mais viscerais e chocantes de toda a Bíblia. Ele descreve a idolatria como adultério e prostituição. Nos capítulos 16 e 23, o profeta usa uma linguagem sexualmente explícita, às vezes até obscena para os nossos padrões, para ilustrar a infidelidade de Israel e Judá. É fundamental que a gente entenda o propósito por trás dessa escolha tão forte.
Esta citação do capítulo 6 nos dá a chave para entender a metáfora. A linguagem não é gratuita. Seu objetivo principal é expressar a profunda dor relacional de Deus. Na teologia da aliança, a relação entre Deus e Israel é frequentemente descrita como um casamento. Deus é o marido fiel, Israel a esposa que ele resgatou e amou. Dentro desse quadro, a idolatria deixa de ser uma simples quebra de um código legal. Ela se torna uma traição pessoal, uma infidelidade que fere a intimidade da relação. A metáfora do adultério traduz a ofensa teológica para a esfera da dor, da quebra de confiança, do ponto de vista divino. A palavra hebraica para quebrantado, usada aqui por Deus, transmite a imagem de um coração esmagado, partido pela dor. E Ezequiel, no capítulo 16, leva essa metáfora a um extremo para sublinhar a perversidade única da traição de Israel. Ele constrói uma comparação devastadora. Uma prostituta comum agia por necessidade e recebia pagamento. Israel, na alegoria de Ezequiel, é o oposto. Ela não era desamparada, era casada com um marido que a havia resgatado, criado e sustentado abundantemente. Sua infidelidade, portanto, não nasce da necessidade, mas de uma luxúria insaciável e de um coração ingrato. Pior ainda, a alegoria afirma que ela paga aos seus amantes, as nações pagãs e seus deuses, com os presentes que recebeu de seu marido, para que eles se prostituam com ela. A linguagem é brutal. Abre as pernas a todo o que passa. E a causa raiz disso tudo? Não a falta, mas o excesso. Confiou na sua própria formosura, diz o texto. As bênçãos de Deus, em vez de gerarem gratidão, tornaram-se a fonte do orgulho e da rebelião dela. Em resumo, o propósito dessa linguagem extrema é claro. É uma tentativa desesperada de furar a apatia espiritual do povo. Ezequiel está, na prática, traduzindo uma ofensa teológica abstrata, a quebra do primeiro mandamento, para a linguagem universal da dor relacional humana. Ele quer que seus ouvintes entendam a idolatria não como um erro de categoria, mas como uma traição que provoca dor e nojo no coração do Deus da aliança. É uma pedagogia do choque, feita para gerar não apenas entendimento, mas repulsa visceral pelo pecado da idolatria. Chegamos agora à quinta sessão, onde a análise de Ezequiel dá um passo crucial, movendo-se do macro para o micro, do coletivo para o individual, do externo para o interno. Até aqui, o profeta focou muito na idolatria praticada lá, no templo em Jerusalém, e por eles, os que ficaram na terra. No capítulo 14, porém, ele vira o espelho para seus ouvintes imediatos, os anciãos exilados na Babilônia. Ele desloca o foco da abominação visível no templo para a iniquidade invisível no coração, do lá e deles para o aqui e nosso. Esta passagem é o eixo desta sessão. A cena é a seguinte: os anciãos de Judá vêm a Ezequiel para consultar o Senhor. Estão engajados numa prática religiosa aparentemente piedosa. A resposta de Deus, no entanto, é fulminante. Estes homens ergueram seus ídolos em seus corações. Eles podem não ter acesso a templos pagãos da Babilônia, mas eles internalizaram a idolatria. O problema não era mais um altar de pedra externo, mas o altar da alma. Eles colocaram um tropeço da sua iniquidade bem diante de si, uma barreira que tornava a comunicação genuína com Deus impossível. Isso revela uma hipocrisia profunda, a possibilidade de manter uma fachada de religiosidade, enquanto o coração está secretamente devotado a outros senhores. Essa intuição de Ezequiel sobre a natureza internalizada da idolatria ecoa poderosamente ao longo da história. A famosa citação do reformador João Calvino do século XVI capta perfeitamente o diagnóstico do profeta. O coração humano, segundo essa perspectiva, não é um espaço neutro. Se não estiver ativamente preenchido com a adoração ao verdadeiro Deus, ele não vai ficar vazio. Ele naturalmente começará a fabricar substitutos, a criar ídolos. Ele vai elevar coisas boas como família, trabalho, nação, à posição de Deus, buscando nelas a identidade e a salvação que só o Criador pode oferecer. E é neste exato ponto que a mensagem de Ezequiel, de 2.500 anos atrás, atravessa os séculos e nos interpela diretamente. Se o coração humano é uma fábrica de ídolos, quais são os principais produtos desta fábrica na nossa cultura brasileira contemporânea? Essa pergunta nos obriga a transpor a análise do mundo antigo para o nosso, a fazer um autoexame honesto e muitas vezes desconfortável sobre as lealdades que realmente governam nossas vidas. Vamos ver alguns exemplos concretos. O apóstolo Paulo define a ganância, a cobiça, como idolatria. A busca por aprovação humana, tão forte na era das redes sociais, onde a identidade é construída sobre curtidas, pode se tornar um ídolo poderoso. A busca por poder e status como objetivo final da vida. No Brasil, vemos com clareza a idolatria da política, onde líderes e ideologias recebem esperanças messiânicas.
O consumismo, que nos diz que nossa felicidade depende do que possuímos. E de forma muito particular na nossa cultura, a busca obsessiva pela segurança financeira, simbolizada pelo sonho do concurso público, que pode se transformar no bem supremo, o ídolo para o qual todos os sacrifícios são válidos. Nenhuma dessas coisas é má em si, mas viram tropeços da iniquidade quando o coração lhes dá o lugar que pertence somente a Deus. Portanto, o resumo desta sessão é poderoso e vai ao âmago da questão. A análise de Ezequiel no capítulo 14 nos ensina que o campo de batalha decisivo na luta contra a idolatria não é externo, mas interno. A forma mais traiçoeira de idolatria talvez não seja a negação de Deus, mas a piedade de meio coração, a tentativa de manter uma aliança formal com Deus enquanto se serve, na prática, a outros senhores. Como Jesus diria séculos depois, ninguém pode servir a dois senhores. Um coração que se oferece pela metade a Deus é, na verdade, um coração inteiro, mas fragmentado entre muitos ídolos. Isso nos força a perguntar: quem ou o que governa meu comportamento? O Senhor ou um substituto? Depois de um diagnóstico tão profundo e, francamente, pessimista sobre a condição humana, a gente poderia ser levado ao desespero. Existe alguma esperança? A resposta de Ezequiel é um retumbante sim. E é aqui que sua mensagem dá uma virada dramática, saindo do tom implacável do juízo para a melodia surpreendente da graça. Depois de expor a doença até suas raízes no coração, o profeta apresenta a única solução possível. E essa solução não vem do esforço humano, mas de uma intervenção cirúrgica de Deus. Entramos na sessão final e culminante, a promessa do transplante divino. Ezequiel usa uma metáfora médica inesquecível, a de uma cirurgia cardíaca. Ele descreve o coração humano natural como um coração de pedra. A natureza desse coração é a dureza, a rebeldia, a insensibilidade à voz de Deus. A ação dele é desviar-se dos mandamentos. O resultado? Juízo e morte espiritual. O que Deus promete, então, é uma intervenção radical. Ele mesmo vai remover este coração doente e substituí-lo por um coração de carne. Este novo coração tem uma natureza completamente diferente. É vivo, responsível, sensível à vontade de Deus. Sua nova capacidade é andar nos estatutos de Deus, não por obrigação, mas por desejo. E o resultado dessa cirurgia é a restauração do relacionamento e a vida. Essa promessa extraordinária é detalhada no capítulo 36 de Ezequiel em 3 atos divinos. O primeiro é a purificação radical. Usando a linguagem do templo, Deus promete: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todos os vossos ídolos. É uma limpeza completa do passado. O segundo ato é a renovação interna, a cirurgia em si. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. É a substituição do órgão central da personalidade. Mas a promessa vai além. O terceiro ato é a capacitação divina. Não basta ter um coração novo. É preciso poder para viver de acordo com ele. Então Deus promete o impensável: porei dentro de vós o meu espírito. É a presença do próprio Espírito de Deus que se torna um novo motor, a fonte de energia que capacita a obediência. E qual é o propósito final de toda essa operação divina? Esta frase, conhecida como a Fórmula da Aliança, que ecoa por toda a Bíblia, resume tudo. A purificação, a renovação e a capacitação não são fins em si mesmas. O objetivo de Deus é a restauração de um relacionamento íntimo e pessoal. É Deus agindo para trazer seu povo de volta para si, para que ele possa ser de fato e de coração o Deus deles, e para que eles possam ser de fato e de coração o seu povo. Este é o clímax da mensagem de esperança em meio às ruínas. Sintetizando, portanto, nossa última sessão, a resposta de Ezequiel para o problema mais profundo da humanidade, a idolatria do coração, não está nos nossos recursos. Não é uma questão de tentar mais, de fazer novas resoluções. A solução é radicalmente teocêntrica e sobrenatural. É um ato de pura graça. Uma cirurgia divina que somente o Criador do coração pode realizar. Para um coração de pedra, a única esperança real é um transplante divino. Chegamos assim à conclusão da nossa análise. Percorremos uma jornada extensa e aprofundada pelo pensamento do profeta Ezequiel, com a ajuda da pesquisa de John N. Day. Partimos do cenário de desespero do exílio, atravessamos o diagnóstico cortante da idolatria como a doença do coração humano e finalmente alcançamos a promessa luminosa de uma restauração operada pelo próprio Deus. Agora é o momento de consolidar os aprendizados e refletir sobre sua pertinência para nós hoje. Vamos recapitular os princípios centrais que extraímos. Primeiro, a idolatria, para Ezequiel, não é um pecado periférico, mas o pecado raiz. Segundo, o problema não está primariamente em comportamentos externos, mas na lealdade dividida do coração.
Terceiro, através da metáfora do adultério, entendemos que a infidelidade idólatra é uma traição que causa profunda dor relacional ao Criador. Quarto, reconhecemos que a natureza humana tem uma propensão a fabricar ídolos. E, finalmente, e mais importante, a única solução real é uma transformação sobrenatural do coração, um dom da graça divina. E encerramos com uma reflexão que deve permanecer conosco. O diagnóstico que Ezequiel fez do coração humano há mais de 2 milênios e meio permanece de uma atualidade desconcertante. Sua mensagem nos força a olhar para além das aparências e a examinar as verdadeiras lealdades que governam nossas vidas, nossas instituições e nossa cultura. A questão final que o profeta nos deixa não é para ser respondida rapidamente, mas para ser ponderada continuamente. Que obstáculos de iniquidade, que ídolos sutis e poderosos do coração, a nossa época, a nossa cultura brasileira, nos convida a identificar, a nomear e a confrontar em nossas vidas e em nossa sociedade. A análise de Ezequiel, como vimos, não é um mero exercício de arqueologia textual. É um convite atemporal a um exame de consciência profundo, honesto e, em última instância, transformador. Muito obrigado pela atenção de todos